Olá pessoal, tudo bem? Vamos entrar na geometria espacial de uma maneira bem introdutória, tá? Começando agora por essa aula 13ª, né? Que vai na verdade terminar a disciplina, mas eu tenho a ideia de continuar os vídeos a partir daqui com a geometria espacial. Então, na verdade, a cobrança da disciplina vem até aqui, tá? Então vamos lá. Primeiramente eu vou citar três coisas aqui para começar a falar em geometria espacial. Vou falar de um ponto, eu vou falar de uma reta, tá? E eu vou falar de um plano. Tá? Muito provavelmente o plano é aquilo que a gente tinha falado aqui, né, de um espaço, inclusive falamos na primeira aula aqui, né, falamos de plano e semiplano, né, mas agora a gente vai tentar imaginar esse plano se movimentando no espaço 3D. É óbvio que esse ponto está dentro dessa reta, né, não que esse ponto específico, mas que um ponto pode estar dentro de uma reta, assim como essa reta pode estar dentro desse plano, tá? Ou uma reta específica pode estar dentro de um plano, mas a ideia é que uma coisa pode estar sempre contida na outra, basicamente isso que a gente precisa entender nesse primeiro momento, tá? Bom, então a união assim desses três, né, pode ser representada, por exemplo, como um ponto em cima de uma reta ou dentro de uma reta que posteriormente está dentro de um plano ou pertence a um plano, tá? Então a gente pode usar inclusive a palavra pertence, ponto que pertence a uma reta que pertence a um plano, né? Até para entender que uma coisa forma a outra e a outra forma a terceira e assim por diante, tudo bem? Bom, quando a gente fala num plano, né, no espaço, da maneira com que está aqui, às vezes é um pouco difícil imaginar, no primeiro momento que a gente tem ou melhor, no primeiro momento que a gente tenta ter uma noção 3D, às vezes isso não é muito claro. Tá? Então a gente precisa ir com muita calma aqui para depois que tiver bem estabelecida essa visão 3D, vamos chamar assim, a gente possa continuar com a geometria espacial, tudo bem? A gente vai falar aqui de alguns postulados, tá? O primeiro postulado, né, é dizer o seguinte: por três pontos no espaço não situados na mesma reta, ou seja, não colineares, passa um e somente um plano. Tá? Em outras palavras, a gente está dizendo que existem três pontos e nesses três pontos vai passar apenas um plano. Tá? A gente vai ver isso porque, na verdade, um outro postulado que diz que em uma reta, né, que contida num plano, ela não contém num outro, enfim, é um pouco complicado. Mas o que eu quero dizer é que três pontos não colineares definem claramente um plano, né? Ou seja, duas retas não paralelas, né? Elas não conseguem estarem em mais de um plano. Então, na verdade, isso forma as duas retas a partir desses três pontos, né? Um único plano, tá bom? E, obviamente, isso forma aqui, nesse caso específico, um triângulo, tá? Então, a gente pode tentar ter uma visão tridimensional aqui dessa maneira, tá bom? Podendo mexer esse plano. Bom, uma outra coisa que a gente pode começar a pensar, né, é o outro postulado, que diz o seguinte: dado um plano no espaço, existem pontos que pertencem ao plano e pontos que não pertencem ao plano. Isso parece muito óbvio, e de fato, mas a questão toda é que a gente precisa visualizar isso, tá? Então, para tentar entender pontos que pertencem ou não pertencem ao plano, é muito fácil a gente imaginar nesse primeiro momento esse plano como sendo uma folha de caderno, tá? E essa folha de caderno, ela vai estar inclinada, bem como está aqui no espaço, e se a gente marcar três pontos com a caneta, bem como estão ali, a gente vai ter uma ideia, né? E qualquer outra coisa fora dessa folha de caderno é formada por pontos, e pontos esses que não pertencem a essa folha de caderno, consequentemente, não pertencem ao plano, tá? Então, existem pontos que pertencem e outros pontos que não pertencem. Eu vou marcar aqui pontos em verde que não pertencem a esse plano, tá? Tanto pontos em cima quanto pontos embaixo desse plano, tá? Então, todos esses pontos em verde não pertencem a esse plano. Ah, mas eu estou vendo dois pontos que pertencem ali, professor. Não, aqueles pontos não pertencem. Na visão que nós estamos, tridimensional, eles parecem estar no plano, mas na verdade eles não estão, tá? A gente pode ter um auxílio aqui, vou marcar mais um ponto que não pertence ao plano, a gente pode ter um auxílio se a gente começa a modificar o ponto de vista. Por exemplo, se a gente fizer assim, a gente consegue entender que existem pontos, né? Os mesmos pontos, eles estão, alguns deles acima, outros abaixo, tá? Mas os pontos em verde não estão no plano. É como se a gente modificasse exatamente o ponto de vista e tentasse permanecer numa linha mais horizontal, por exemplo, né, para tentar entender o que está acontecendo aqui. Tudo bem? Bom, para seguir então com essa ideia, né, de tentativa de demonstrar, a gente pode claramente pedir auxílio aqui para dois animais, aqui uma abelha e uma borboleta, né? Claramente a abelha está acima do plano e a borboleta está abaixo do plano. Na verdade, isso claramente para quem está falando, né? Mas a gente também precisa ter uma noção fazendo o mesmo movimento. Quando a gente olha numa visão mais horizontal, a gente consegue ver
que algumas coisas estão acima, outras coisas estão abaixo do plano, tá? Então a gente precisa ter essa noção dessa visão 3D. Esse plano pode ter sempre um outro ponto de vista, mas algumas estão acima, outras estão abaixo dele. Tudo bem? Bom, para continuar aqui, a gente precisa ter algumas outras coisas, né, outros postulados / teoremas que a gente precisa ver, tá? Mas são relativamente todos muito simples, tá? Eu vou deixar a demonstração a cargo de vocês, até porque essa é uma aula extremamente introdutória. Teorema, seja uma reta, melhor, se uma reta tem dois de seus pontos contidos em um plano, então ela está contida num plano. Então, se dois pontos estão contidos no plano, né, dois pontos formam uma única reta, né? Então, sejam esses pontos A e B, né, a reta que passa por A e por B é uma reta R que, consequentemente, está nesse plano, tá? Isso é muito simples mesmo. Tá? Um outro teorema diz o seguinte: por uma reta R e um ponto C, tá? Vou marcar um ponto C ali, exterior a ela, exterior à reta, tá? Passa um único plano. Tá? Por duas retas concorrentes, R e S passa um único plano. Tá? Então o que acontece? Quando eu marco a reta C, perdão, ponto C, né, eu posso marcar aqui, né, uma reta S que vai de A até C. Tá? E quando eu faço isso, se C é exterior à reta R, tá, mas pertencente à reta S, tá, e se C pertence a esse plano, então esse plano é único. Basicamente essa é a ideia, né? Então esse é um único plano, é a mesma ideia dos três pontos formarem um único plano, tá? Baseado apenas aqui na formalização usando o conceito de retas, tá bom? Não importa onde esses caras estejam, tá? Eles vão, claro, se estejam todos dentro do plano, tá? Essas duas retas estarão dentro do plano também e esse plano será único, essa é a ideia, tá? Por fim, se dois planos possuem um ponto em comum, então eles possuem pelo menos mais um ponto em comum, tá? Isso aqui é muito, parece fácil de entender, mas essa não é tanto, tá? Ela não é tão intuitiva. Então vamos marcar aqui um segundo plano, tá? Vamos marcar aqui esse plano, né, esses dois planos, tá? Eu não dei nome aos planos, mas podia ser planos, a gente usa letras gregas minúsculas, tá? Como alfa, beta, gama e assim por diante. Esse plano aqui, então, qualquer um desses dois, tá? Mas junto com o demais, com o outro, ele tem um ponto em comum que é o ponto A, por exemplo, tá? Ele vai ter mais um ponto em comum, tá? E quando ele diz pelo menos mais um ponto comum, na verdade aqui planos infinitos, tá? Quando a gente estudar equações de planos, quando a gente vê geometria analítica de uma maneira um pouco mais, né, técnica e menos formal, na verdade a gente vai ver que a interseção desses planos é uma reta, tá? E essa reta, né, todos os pontos pertencentes a essa reta, né, vão estar na interseção desse plano. Ou a gente pode pensar da seguinte maneira: se tem um ponto de interseção, o próximo ponto, que é o pelo menos mais um ponto, que no caso aqui é o B, né, também pertence à interseção, logo a reta também pertence, porque a reta, esses dois pontos A e B formarão uma reta. Tá? Então essa reta é a interseção desses dois planos, tudo bem? E a gente pode mudar o ângulo, essa reta, né, vai estar ali, sendo a interseção destes dois planos. Tranquilo? Bom, independente do ângulo que eu olho, tá? Se eu for mudando os planos, um plano quase paralelo ao outro, eu vou ter uma reta como interseção, tá bom? Bom, o que acontece aqui é que a gente pode ver mais algumas outras coisas. Primeiro, a primeira delas, que de fato faz com que a gente entre, assim, mais visualmente falando, na verdade, né, na geometria espacial, é a construção de pirâmides, né? Então, para começar a falar na construção de pirâmides, a gente sempre fala em pirâmides com base, vocês sempre vão ouvir pirâmides, vão ouvir a palavra pirâmide com base quadrangular, pirâmide com base triangular, pirâmide com base poligonal e assim por diante. Né? Então, a base que a gente fala, ela sempre tem que estar contida num plano, do contrário não tem sentido aquilo que a gente fala, né? Então, é uma maneira um pouco mais formal de ver isso, né? Vocês estão acostumados a ver no colégio, no sentido de que alguém joga lá a pirâmide, ninguém diz que tem um plano na base, mas enfim, a base é uma base, né, planar, vamos dizer assim. Então a gente precisa definir isso de maneira um pouquinho mais formal aqui, mas é só essa vez, é só agora, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que considerar é a seguinte: vamos considerar que existe um polígono, tá? Formado pelos pontos A1, A2 até o A-enésimo, tá? E eu vou marcar esses pontos aqui, tá? 1, A2, A3, A4, A5, A6, o N aqui para mim é 6, tá? Vou marcar até 6, tá? Bom, esses pontos todos pertencentes ao plano, tá? Consequentemente, eles vão formar esse polígono no plano. Formando esse polígono no plano, né, esse polígono, em outras palavras, ele pertence ao plano, tá? Então, em outras palavras, né, o que a gente faz aqui para formar uma pirâmide? A gente continua, mas o começo é formar a base. A continuação vem que a gente vai considerar V um ponto exterior ao plano, para início de conversa. A gente vai chamar V de vértice, por isso V,
tá? A gente vai considerar também que VA1, VA2, VA3 até o VA-enésimo, no caso aqui VA6, serão segmentos, tá? E esses segmentos a gente vai ligar por pontos. Então a primeira coisa que a gente faz é considerar um ponto exterior, tá, ao plano, tá? E ligar esse ponto aos extremos, vamos dizer assim, aos vértices deste polígono, tá? Aqui eu não estou exigindo polígono regular, eu não estou exigindo nada nesse sentido por enquanto, tá? Eu estou só dizendo que é um polígono qualquer, tá? Então aqui, na verdade, a pirâmide está formada, né? E é basicamente assim que a gente faz para formar uma pirâmide, não tem nenhum mistério. A única coisa que a gente precisa ter formalmente é que o polígono, por mais louco que esse polígono possa parecer, no caso aqui, inclusive, ele parece até um hexágono regular, tá? Mas não sei se é regular, tá? Não exige isso nesse primeiro momento. Então, assim, esse polígono tem que pertencer ao plano, tá? O vértice tem que ser exterior ao plano, né? Então, quando as coisas saem do plano, parece uma redundância isso, parece até um clichê, mas na verdade sair do plano configura, né, estar no espaço, ou seja, tu precisa de mais, entre aspas, né, planos. Precisar de mais planos é dizer que existem outros planos, tá? É daí que vem a expressão outros planos, por sinal, tá? Então a gente precisa realmente que esse V esteja exterior, criando assim uma configuração tridimensional ou espacial, como preferirem chamar, tá bom? Bom, agora começam a vir as coisas, né, que vocês conhecem mais. Por exemplo, isso aqui a gente vai chamar de aresta lateral, né? Pode ser essa, podem ser as outras, mas enfim, vou marcar essas duas, não faz muita diferença. Essas são as coisas conhecidas, né? A gente vai ter o cuidado de definir isso aqui, esse triângulo, como uma face, né? A gente vai chamar de faces laterais, serão nesse caso 6 faces laterais, tá? Porque nós temos um polígono, tá? Na base, tá? E o número de lados desse polígono configura o número de faces laterais de uma pirâmide, tá? Por mais irregular que possa parecer no primeiro momento, mas eu só estou dizendo que, né, essas são, em outras palavras, né, as faces da pirâmide, tá? Depois é claro que tem todo um cálculo geométrico para fazer isso, mas aqui é só a definição nesse primeiro momento. Então nós teremos triângulos, né, ou a formação de triângulos, todos eles pertencentes a planos. Isso é muito louco de pensar, porque na verdade a gente está tendo aqui retas, que nesse caso para nós aqui estão sendo essas arestas, né? Ou as retas pertencentes ao polígono da base, mas o que eu quero dizer, as retas das arestas, elas são interseções dos planos cujo as faces laterais pertencem. Isso é muito maluco de pensar, porque não é assim que a gente pensa no primeiro momento. Então, se você imaginar que essa face lateral, pode ser essa que está destacada, tá? Vou voltar ela aqui para a pirâmide. Tá? Essa face lateral, por ela tem 3 pontos, né? Esses vértices dessa face lateral. Essa face lateral é um triângulo, e por esses 3 pontos passa um único plano. A gente já viu isso, acabou de ver. Se a gente pegar a aresta ao lado dela, ela vai ter 3 pontos também, que vai passar um único plano, e que a interseção delas, desses 2 planos, perdão, vai ser uma reta que vai passar por V e por A3, tá? Então, basicamente, a gente está entendendo aqui planos que têm interseções formadas por restas, e essas retas serão as arestas, tá? Então isso é muito maluco de pensar no primeiro momento, né? Porque a gente não começa pensando assim quando a gente vê no colégio. Essa formalização, ela não vem, tá? Ela acaba vindo depois, mas tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Então tá aqui a nossa pirâmide, tá? A primeira pirâmide construída. Vamos pegar uma pirâmide mais conhecida de vocês como exemplo, né? A pirâmide de base quadrada, né? Por que eu vou pegar essa pirâmide? Né? Justamente para elucidar isso que eu acabei de falar, para mostrar como as coisas vêm de planos. E aqui eu vou enlouquecer vocês um pouco mais, mas é só para entender como as coisas podem ser definidas a partir do pouco que já temos, tá? Então, primeiramente, se eu tenho uma pirâmide de base quadrada, obviamente, né, o polígono que está pertencente a esse plano da base é um polígono, né, regular, que nesse caso específico é um quadrado, tá? Aqui ele não está parecendo quadrado, mas a gente está olhando em perspectiva, né, confia em mim, é um quadrado, tá? Então, A1, A2, A3 e A4 sendo os meus pontos pertencentes ao plano, tudo bem? E, obviamente, né, se eu olhar aqui como a segunda definição, um V externo, né, ou seja, um vértice externo ao plano, não pertencente ao plano, sendo ligado a cada um desses 4 pontos, formando assim aquilo que a gente conhece por pirâmide, tá? Então, na verdade, aqui, quando a gente olha dessa maneira, a gente acaba de definir uma pirâmide, cuja a gente já está acostumado, a gente sabe que é uma pirâmide, né, não tem nenhuma novidade para nós, mas algumas coisas ficam interessantes aqui. A primeira delas, né, é que eu vou montar aqui um plano, tá, esse plano verde, que ele vai ser colocado de uma maneira extremamente interessante. Ele vai ser um plano tal que, né,
esse plano tem uma interseção com o plano em roxo e essa interseção é formada por uma reta, tá? E essa reta passa pelos pontos A1 e A3, tá? Formando assim uma espécie de diagonal do quadrado da minha base, tudo bem? Se eu adicionar a esse ou a essa situação um plano em azul, tá? Da mesma maneira ou com a mesma ideia do plano verde, né? Que é um plano que vai ter, né, uma interseção com o plano roxo, sendo formada também por uma reta, porém agora essa reta passa pelos pontos A2 e A4, tá? E essa reta passando pelos pontos A2 e A4, ela forma uma outra diagonal, tá? Na base da minha pirâmide. Tá? Formando assim uma outra diagonal na base da minha pirâmide, no sentido de que agora eu tenho duas diagonais na base, que é uma base quadrada, da minha pirâmide. E essas duas diagonais se encontram em algum ponto, tá? Aquele ponto, né, ou por aquele ponto e pelo ponto V, a gente vai definir uma reta que a gente vai chamar de reta R, tá? Essa reta que passa pelo ponto de interseção das duas retas, que é a interseção dos planos verde com roxo e azul com roxo, respectivamente, é a reta que vai formar aqui nesse caso para nós, tá? A partir desse ponto de interseção até o ponto V, a altura desta pirâmide. Tá? E é assim que a gente define com o pouco que a gente tem, tá? Então a gente vai ter essa altura relativa formada dessa maneira, tá? Então a gente poderia definir de outra maneira também, a gente poderia definir obviamente um triângulo que fosse de algum vértice até o centro formando 90 graus, né? Também seria a altura, assim daria para definir a altura, tudo bem? Então assim o que acontece nesse caso específico, tá? É que a gente acaba de definir, né, uma maneira diferente de ver ou de formalizar ou de entender, talvez, enfim, construir, perdão, uma pirâmide, né, usando planos e retas que são a interseção desses planos respectivamente. Então assim a gente termina, né, essa aula introdutória de geometria, né, a disciplina para por aqui, mas os vídeos de geometria vão continuar, agora, né, num tempo um pouco diferente, porque o da aula terminou, mas enfim, a gente vai continuar com esses conceitos de geometria, tudo bem? Então tá, até a próxima.